O rasgo do tecido cortou a taberna esfumaada como um tiro. Sob a envoa amarelada das elimipadas tremulas, Nomia Castro ficou em véu no centro do bar do Valentim, as costas de repente expostas. Um murmúrio percorreu o ambiente quando todos fixaram o olhar na tatuagem, marcada em sua pele morena, um emblema ousado que fez os motoqueiros mais endurecidos congelarem. Era o SM-bolo da Fora de Operais Especiais do Exército Brasileiro, cercado por raios e plaquetas militares. Não era adorno, era declaral. Sua frente Duarte Robalho, líder corpulento do clube de motoqueiros abutres de AU, havia pretendido humilhá-la. A faca ainda tremia em sua mão, mas o sorriso escarninho cedia lugar de vida que se espalhava por seu rosto cheio de cicatrizes. Durante anos, Duarte havia mandado ali pelo medo cobrando dinheiro de protel do dono do bar, o velho Valentim Ferreira, veterano da guerra do Vietnã, sem foras para lutar, mas orgulhoso demais para abandonar o que era seu. Naquela noite, Porm, sua intimidade, encontrou um muro inesperado. 30 pares de olhos assistiam em silêncio às respirais suspensas quando a verdade emergiu. Nomia Castro, era apenas a bartender silenciosa de olhar distante. Ela era muito mais uma soldada forjada nos desertos do Oriente Médio, uma sobrevivente que tentara enterrar suas cicatrizes sob mangas longas e silêncios. Mas quando sua blusa rasgou, o segredo veio tona. E naquele segredo morava um poder que nenhum bando de motociclistas jamais havia enfrentado, a fria serena de uma guerreira sem nada a provar e sem nada a temer. 6 meses antes daquela noite, Nomia havia surgido discretamente no bar do Valentim. Pediu emprego apenas com um olhar firme e um cúrculo que nunca se deu ao trabalho de explicar. Valentim grisalho e endurecido pelos anos, precisou de apenas um instante para reconhecê-la. Viu seu corpo encostado contra a parede, os olhos atentos a cada assada, e a contratou sem uma nica pergunta. Ele Jotato conhecia aquele silêncio. Algumas estrias no se contam com palavras ficam gravadas nas cicatrizes. De dia o bar parecia comum, mesas de madeira riscadas, um jukebox com 20 MCs repetidas, cerveja servida em canecas mais velhas que o balco. Mas para Nomia, o pequeno quarto acima do bar tornou-se um refúgio, quase uma fortaleza. Ali podia respirar sem o zunido constante de balas ecoando em sua cábia. Mesmo assim, seu corpo não esquecia. Todas as noites, às 3h17, ela acordava de esbito amor, buscando o peso fantasma do fuzil. A respiral curta o peito pressionado pelas lembranas de areia ardente e metal queimado. Ela usava mangas compridas mesmo no calor sufocante, escondendo a iolungua que sua pele falava. Os clientes logo aprenderam que ela era de conversa. Comunicava-se com acenos de cábia, com o corte eficiente de uma lima, com a forma como segurava a faca, como uma simples funcionaria de bar, mas como algum que Jota precisara de eliminas para sobreviver. Aquela moa carrega fantasmas, murmurara Valentim para a esposa. E ela apenas assentira porque certos fantasmas ainda vestem uniforme muito tempo depois de a guerra terminar. Todas as sextas-feiras o ronco dos motores Harley rasgava a frágil calmaria do bar. Era a chegada dos abutres de AU. Conversas morriam no meio da frase casais sumiam, e Valentim com as mulas deslizava um envelope pelo balco R$ 500, como um relógio macabro, tributo a um reino que jamais escolhera servir. Nomia observava das sombras, o maxilar cerrado, os olhos de gelo. Conhecia bem aquele ritual. Sobreviver às vezes significava silêncio. Às vezes significava deixar o inimigo acreditar que Vok era invisível. Mas a invisibilidade cobra um preu, e as cicatrizes de Nomia sussurravam que chegaria o dia em que o silêncio J bastaria.
A noite que PS prova esse ciúncio veio uma semana antes de tudo desmoronar. Ela havia assado com os sacos de lixo quando ouviu o som, um grito cortado pelo impacto seco de uma bota contra costelas. Do outro lado da rua, Jaime Lino, o comerciante sereno que vendia carregadores de celular e ERDIs usados, jazia encolhido na calada, enquanto Duarte Robalho e seus abutres de au o cercavam como hienas. A gargalhada de Duarte ecoava pela noite a cada chute, cada golpe calculado para lembrar ao bairro quem era o dono dali. Seus homens filmavam com os celulares as vozes impregnadas de escárnio cruel. Os hemisculos de Nômia se contraram, os instintos rugindo para que atravessasse aquela rua. Cada nervo lembrava Cabo Delgado, lembrava correr para dentro do fogo em vez de fugir. Suas mãos se abriram e fecharam ao lado do corpo, prontas para golpear. Mas desbito, ela se conteve. Intervir significava expor perguntas que não poderia responder. A vergonha de virar o rosto queimou mais fundo que qualquer cicatriz. Naquela noite de volta ao quarto sobre o bar Nômia, sentou-se na beira da cama e encarou a fotografia desbotada guardada na carteira, companheiros de farda que nunca regressaram. Sussurrou seus nomes para a escuridão, sentindo o peso de mais um fantasma a se juntar sua vigília. Quando se abaixou para recolher uma garrafa quebrada atrás do balco, naquela noite, a gola de sua camisa deslizou, revelando a cicatriz irregular que corria do maxilar até a orelha, fragmento de estilhau memria gravada na carne. Valentim Ferreira percebeu, mas não disse nada. Seus olhos se encontraram por um segundo de soldado para soldada, e ele apenas assentiu. Ambos carregavam feridas que o mundo preferia não enxergar. Assim, quando o ronco das motocicletas sacudiu a taberna na sexta-feira seguinte, as mãos de Nômia tremeram enquanto organizava as garrafas, mas seus olhos permaneceram firmes. Ela encontrou o olhar de Valentim do outro lado do balco. 2 veteranos, 2 sobreviventes preparando-se para a tempestade. O ar parecia vibrar com um zumbido métlico afiado. Algo estava prestes a acontecer. E no fundo, Nômia sabia seu tempo de invisibilidade havia acabado. A tempestade se abriu naquela noite de sexta. 8 Harleys avanaram pelo estacionamento, os canos cromados cuspindo fogo no ciúncio do bairro. Duarte Robalho atravessou a porta primeiro, um colosso de arrogância envolto em couro e jeans. Chutou a porta da taberna com tanta fora que ela bateu contra a parede, e o ciúncio engoliu o ambiente. Atrás dele, Toninho Bulldog. Martins e o resto dos abutres de Au se espalharam, transformando o bar acolhedor de Valentim numa jaula. As juntas de Duarte estalaram como ossos quebrando enquanto ele se exibia no centro do salo. Ora, Valentim zombou arrastando uma cadeira e montando sobre ela como num trono. "O movimento parece bom hoje. Quer dizer que você anda me escondendo lucro." A voz dele pingava crueldade moldada em tantas noites onde ninguém ousava responder. Valentim Ulbio, ainda marcado da humilhal da semana anterior, deslizou um envelope pelo balco. 500, como sempre. A voz tremia, mas as mãos não. Duarte deixou o silêncio se prolongar. Ento inclinou-se para frente, os olhos faiscando. Os acordos mudam. Daqui para frente sou 800. O enmero caiu como um lau, apertando o pescoço. A tentativa de protesto de Valentim foi interrompida por um tapa brutal que virou seu rosto de lado. As garrafas nas prateleiras tilintaram, enquanto o sangue escorria pelo queixo dele. A gargalhada dos motoqueiros explodiu espera métlica. Nômia moveu-se antes de pensar com a toalha de bar Namo, abaixando-se para enxugar a cerveja que Duarte havia derramado de propsito. Posicionou o corpo entre o velho soldado e seu algoz, cada gesto preciso controlado. Duarte percebeu. Sua bota desceu com fora sobre a mu dela, prendendo-a contra o chão. "Qual o teu nome, garota?" rosnou os elibios, se contorcendo em torno de um insulto que quase cuspiu, mas engoliu.
Valentim tentou se erguer, mas Duarte Robalho o empurrou de novo, fazendo o vidro áteres do balco estourar em estilhaus. Nomia se levantou devagar, o maxilar travado, o olhar firme como au. Pela primeira vez em meses, sua voz ecoou clara, cortante, como ordem gritada em campo de batalha. Assim no que se resolvem problemas, a taberna inteira congelou. E pela primeira vez Duarte percebeu que a mulher silenciosa atrás do balco nu era presa alguma. Era uma soldada à espera do seu momento. O sorriso dele se alargou, como se a ousadia de Nomia fosse combustível para o seu fogo. Voc acabou de me dizer como eu devo cuidar do meu négcio, rugiu a voz reverberando nas paredes. Os abutres de Al se fecharam em quérculo, asmos pairando prítimas de facas e pistolas. Mas Nomia não vacilou. Ergueu-se altiva, os olhos cravados em Duarte com a calma que algum que Jota havia fitado a morte nos olhos podia ter. Ele avanou como touro mais de 90 quilos de misculo e fria. Nomia girou o corpo movendo-se com a preciso de um treinamento gravado ate nos ossos. O peso dele o lanou contra uma mesa que se despedaou sob o impacto. Gritos explodiram pelo salo, mas quando Duarte investiu outra vez, Nomia no recuou. Absorveu o empeto, redirecionou-o uma cotovelada no peito, um joelho certeiro no ponto nervoso da perna. Duarte cambaleou, ofegante atordoado. Garotinha cuspiu ele agarrando a camisa dela com punhos de ferro. O tecido se rasgou com um estalo que fez o bar inteiro silenciar. O tempo pareceu desacelerar, enquanto a luz amarela e dura se espalhava pelas costas nuas de Nomia. O que todos viram, não foi fragilidade, foi um estandarte de guerra. A tatuagem dominava sua pele, o emblema da fora de operais especiais, espada e raios emoldurados por plaquetas militares e letras imponentes. Abaixo, gravado para sempre, lia-se Sarg, Nomia. Castro Coral. Purpura, operal liberdade duradoura. A taberna mergulhou num silêncio absoluto. Até o velho jukebox pareceu prender o flego. 30 rostos encaravam tentando compreender o que se erguia diante deles numa simples funcionaria de balco, numa vetimã, mas uma guerreira de elite que Jota havia sangrado pelo seu paz. O aperto de Duarte Robalho vacilou. A boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Do outro lado, Toninho Bulldog. Martins, ele mesmo, um ex-soldado, empalideceu. Murmurou rouco, santo Deus, ela. Foras especiais. As palavras se espalharam como onda de choque. Nomia permaneceu em véu, a coluna ereta, a respirar firme. Jótano não precisava se esconder. A verdade falava por ela, e o peso dela era mais cortante que qualquer elimina. Pela primeira vez o medo não pertencia a Nomia. Pertencia a Duarte. O silêncio pesava como chumbo até a arrogância dele comeara a rachar. Mas o orgulho soava mais alto que o medo. Coral purpura encuspiu circulando Nomia como uma hiena faminta. Isso quer dizer que você se feriu. Quer dizer que falhou. O veneno das palavras pretendia sangrá-la sem faca. O maxilar de Nomia se endureceu, mas ela no revidou. Nu ainda. Manteve os olhos fixos nos dele firmes como pedra. Você não sabe nada sobre sacrifício, disse a voz carregando o peso de cada caixo coberto pela bandeira que ela Jota saudara. Não sabe o que segurar vidas nas mãos, nem escolher algo que vai assombrar para sempre. O ambiente mudou. Clientes que antes mantinham a queibia baixa comearam a erguer o queixo. Um homem idoso no canto bom gasto da Guerra do Golfo, na cabeia, ergueu a voz rouca de convico voc est, falando com uma herona rapaz. Outros encontraram coragem naquele instante. Uma mulher perto do balco se levantou, a raiva faiscando no olhar. Ela serviu este paz enquanto Voc envenenava crianas. Murmúrios de apoio se espalharam como fascas em capim seco.
Até mesmo Toninho Bulldog Martins se remexeu inquieto, as tatuagens militares nos braços de repente parecendo acusais gravadas a fogo. Pela primeira vez o muro de intimidade dos abutres de Al comeava a se partir. O rosto de Duarte ficou roxo de dio. Com um rosnado puxou uma faca serrilhada, o Al faiscando sob as luzes da taberna. Não me importa qual uniforme ela usou, berrou. Aqui dentro, se existe uma autoridade a minha, mas nome a Jota havia se movido. O corpo reagiu por reflexo arrepiado e preciso. Ela desviou o pulso dele, forando os dedos a se abrirem em espasmo. A ilumina tilintou no chão. Num movimento fluido virou Duarte de costas, o joelho cravado em sua espinha o bastante para quebrar, mas suficiente para dominar. Não quero machucar ninguém, disse Nomia, a voz calma, firme e incontestável. Mas vou proteger aqueles de quem cuido. Isso que soldados fazem. O bar explodiu-no em medo, mas em determinal. Pela primeira vez em anos, a taberna do Valentim havia encontrado sua espinha dorsal. Duarte Robalho se contorcia sob o domínio de Nômia, cuspindo insultos que Jótuno o carregavam afora de antes. A faca estava fora de alcance, chutada para longe pelo pé-frio e o Toninho Bulldog Martins. Sua voz saiu baixa, mas firme. Fica no chão, Duarte. Voz se perdeu. Aquela declarar o simples mudou o peso do ambiente inteiro. Um a um, os fregueses que antes se encolhiam comearam a se erguer. O veterano da Guerra do Golfo endireitou os ombros. Uma jovem cujo irmão servia no exterior avanou para se colocar ao lado de Nomia. Em instantes, 30 pessoas formaram uma muralha entre os abutres de Al e a mulher que acabara de desmantelar o elder deles. Valentim Ferreira, ainda com sangue no canto do elbio, apoiou-se no balco e se levantou com nova fora. Este o nosso bar, declarou com firmeza, a voz ecoando no silêncio. E ela uma de NS. Os motoqueiros se entreolharam, de repente inseguros, as titicas de intimidade se desfazendo sob o peso da comunidade unida. At o jukebox parecia vibrar, aguardando o golpe final. Ento as portas da frente se abriram com estrondo. Detetive Sara Lino entrou acompanhada de 4 agentes fardados à mão pousada sobre a arma. Havia 18 meses perseguia os abutres de Al, mas seus casos sempre desmoronavam quando testemunhas aterrorizadas recuavam. Desta vez, era diferente. Ele puxou uma faca contra ela, gritou, Valentim de imediato. Todos eles vimos. As vozes se ergueram em coro, se sobrepondo, confirmando. Ele nos extorquia. Anos, acrescentou o veterano. 500 por emisses e vezes mais. Todos os olhos se voltaram quando Toninho deu um passo frente. Sua traio atingiu Duarte como mais um golpe nas costelas. Chega pra mim, anunciou. Detetive, eu conto tudo, fico a cobrana de Protel, onde estou os registros. Tudo. 2 outros motoqueiros, também, se afastaram à lealdade, evaporando sob a luz crua da verdade. A quimera corporal de Sara registrava cada palavra, cada rosto, enquanto as gravais da segurana da taberna rodavam atrás do balco. Pela primeira vez em muito tempo, Duarte percebeu que Jótuno era temido. Estava cercado, gravado e completamente derrotado. Ao amanhecer, as imagens estavam em todo lugar. Um vídeo tremido de celular mostrando Nômia Castro desarmando Duarte e o dominando correu nos telejornais e inundou as redes sociais. A manchete brilhava. Veterana das foras especiais. Defende taberna local de bando de motoqueiros. Em poucas horas, as sociais de veteranos defensores de direitos civis e organizais de mulheres se uniam em torno dela. A taberna do Valentim, antes apenas um refugio empoeirado, tornou-se de repente um bolo. Doais chegavam de todos os cantos reperteres, acampavam na calada, e pela primeira vez em anos, Valentim Ferreira erguia a cábia com orgulho ao destrancar a porta do seu bar. Mas Nomia Castro não se banhava nos holofotes. Em vez disso, permanecia nos degraus da taberna usando uma regata preta simples, a tatuagem exposta para quem quisesse ver. As camemeras se aproximaram. Enquanto ela falava a voz firme,
ainda que desprovida de ensaio. Por 6 meses escondi quem eu era, porque achei que minhas cicatrizes me tornavam fraca. Mas fora no esconder. Levantar-se pelo que certo mesmo quando as nos tremem. O trecho viralizou 10 milhas de visualizais em apenas 3 dias. Por todo o país veteranos em dificuldades entravam em contato dizendo que a coragem de Nômia lhes dera permisso para parar de se esconder. Organizais ligavam, senadores pediam encontros, mas Nômia continuava atendendo no balco todas as quintas-feiras. Esse vezes disse a um entrevistador: a coisa mais poderosa que você pode fazer simplesmente aparecer, com cicatrizes e tudo. Enquanto isso, o efeito se espalhava. Duarte Robalho apodrecia numa priso federal, seu imprio desmoronado, a pria família, o renegando. Os abutres de Al se dissolveram. Muitos de seus ex-integrantes buscavam agora trabalho honesto. Toninho Bulldog Martins abriu uma oficina mécnica contratando veteranos que precisavam de uma segunda chance. E a taberna do Valentim se transformou. O que fora um boteco esquecido no canto da cidade tornou-se ponto de encontro para aqueles assombrados por guerras das quais ninguém falava. Nômia liderava grupos de apoio, contava sua hístria e ouvia as dos outros. Semana apis, semana, o peso do ciúncio se dissipava. O que comeara com uma camisa rasgada e uma tatuagem revelada cresceu em algo maior, um movimento erguido sobre cicatrizes, coragem e a promessa de que ninguém luta sozinho. 3 meses depois, Nômia Castro estava de pé sob o teto imponente da Assembleia da Réplica em Lisboa, a tatuagem das foras especiais Visvel sob o blazer. Diante da Comício de Defesa Nacional, falou-no com raiva, mas com a calma de quem doto sobrevivera as piores batalhas. Todos os dias comeou a voz firme 22 veteranos tiram a pria vida. No porque sejam fracos, mas porque esto lutando sozinhos. Não precisamos de mais estatísticas. Precisamos de espaços seguros de comunidade e da coragem de mostrar nossas cicatrizes. Atrás dela estavam Valentim Ferreira, Toninho Martins e meia dúzia de veteranos cujas vidas haviam mudado dentro da taberna. Os deputados se inclinaram para a frente, ouvindo com ateno rara, enquanto Nômia apresentava seu aviso criar encleos comunítrios por todo o país, inspirados no bar que se tornara um santúrio. A proposta foi aprovada por unanimidade. No voo de volta, ela sabia que a luta não havia terminado. Mas o campo de batalha havia mudado. Sua guerra jótano era nos desertos distantes, mas nos corais e mentes daqueles que ainda sofriam em silêncio. Naquela quinta-feira de volta, taberna do Valentim, Nômia serviu bebidas, escutou hístrias e lembrou a cada pessoa que atravessava a porta Voc no Oeste sozinho. Fora real no esconder a dor, partilhe-la, para que os outros saibam que não precisam sofrer em silêncio. Cicatrizes nos tornam fracos, provam que suportamos e que ainda conseguimos ficar de pé. E Voc Jô encontrou coragem nos seus momentos mais sombrios, compartilhe sua hístria nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações, porque juntos podemos continuar espalhando hístrias de resiliência e esperança.